Olá, meus amigos, como estão vocês? Cá estamos nós novamente, mais um vídeo aqui no canal Liberdade Financeira. E hoje, como vocês estão vendo na tela, vamos falar de coisa boa, vamos falar de... Não é TechPix, é de HGLG11. Só lembrando, isso não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, galera. Só uma indicação aí para vocês estudarem fundos interessantes e não caírem em pegadinhas no mercado, certo? Só lembrando, como eu já falei no vídeo anterior, 99% de quem assiste os vídeos não é inscrito, galera. É muito importante para mim continuar fazendo vídeos aqui diariamente para vocês, que vocês se inscrevam no canal e deem aquele like, ok? Vamos combinar? Todo mundo dando like? Muito obrigado, isso aí. Então bora lá falar de HGLG, é aquele fundo para quem não quer ter dor de cabeça. Só dando uma geralzinha aqui, o fundo na casa de R$ 167, certo? Lembrando que ele deu sopa aqui, ó, na faixa dos 160 bastante tempo no ano passado, olha só. Mas agora esse é o valor que a gente tem e a tendência é que até aumente um pouco com a queda da Selic, galera. Então fiquem espertos, mas ainda tem um dividendo aí na casa de 8% ao ano, que para um fundo desse nível tá realmente muito bom. Se a gente for fazer um comparativo aqui em tempo real, outro fundo aí bem de boas é o KNRI, ó, tem um dividendo um pouco abaixo, certo? Mas bora lá pro nosso HGLG. Muito bem, tá firme e forte aí, teve uma variação de 3%, certo? Um fundo relativamente estável, né? A gente vê aqui mostra muita oscilação, mas ó, oscilou de 161 para 167. Então, é um fundo que segura bem no longo prazo, certo? Muito bom, o PVP dele está um pouquinho acima, mas como é um fundo de tijolo, a gente não se apega muito a isso, porque ele tem ótimos ativos que podem ser reavaliados aí na próxima reavaliação para cima, e isso aqui pode ficar até barato. Quase meio milhão de cotistas firmes e fortes aí no HGLG11, galera. Aí outro detalhe super importante, dividendos super estáveis, certo? Ele teve ali uma quedinha em algum momento lá em 2018, mas de lá para cá foi só para cima e nos fechamentos de semestre muitas vezes ele acaba dando uma pancadinha extra, mas esse 1,10 aí tá bem tranquilo aí para os cotistas há muito tempo. Ele vai vir e mexe, faz aí as suas emissões. Como ele está num preço aí bem ok acima do VP, eles podem fazer uma emissão aí a qualquer momento. Então fiquem de olho que pode ser uma oportunidade também. Mas vamos ao que interessa, descendo aqui no finalzinho do site, Status Invest. Só a título de curiosidade, cadê? Aqui ó, fundos que investem no HGLG, a gente vê que o próprio XPLG investe, FOF aí do Bradesco, FOF do Banco do Brasil, CPTS, o Kizu, né, que é um fundo aí que investe basicamente em fundos bem top, junto com a HGFF. Vou fazer um vídeo do HGFF em breve, do Kizu também. Mas é isso aí, ó. Até o ITIT, né, que é o fundo lá do Inter, que só investe em fundos de tijolos. Um fundo interessante também. Estão bem posicionados em HGLG. Muito bom. O que a gente tem aqui de mais recente é esse relatório agencial aí de fevereiro, ou seja, relatório desse mês. Então, vamos ver aí se tem alguma informação aí diferenciada do HGLG, ó, fundo aí da Credit Suisse, firme e forte. O gestor vem falando aí que no mês de janeiro o fundo apurou uma receita aí de 43,9 milhões, né? O que dá aí 1,30 por cota, olha só. Então ele tá segurando um dinheirinho aí que é bem legal e é legal do HGLG que ele também faz giro de carteira e ele acaba vendendo aí alguns imóveis e gera um bom ágio aí para os seus clientes. Ele falando aí de dados técnicos também específicos, né, de imóveis, mas como disse, não é bom você pegar tanto imóveis porque vira e mexe ele compra e vende alguma coisa, certo? Mas a gente vai dar uma olhada aqui no resultado do fundo, que é da onde surge o dinheiro, né? O fundo imobiliário não é uma mágica, não é um código que
brota dinheiro do nada. O fundo imobiliário é um negócio. E o dinheiro tem que vir de pagamentos de aluguéis, tem que vir de venda de imóveis. E também existe, claro, os gastos aí para manter esse FII funcionando. Aí ele vem trazendo todas as receitas, né? Teve uma receita aí bem além de dezembro. Ele vem falando do rendimento imobiliário, ou seja, ele conseguiu um pouquinho mais de aluguel. E também outras receitas aí de correção monetária que ele não teve tanto, porque ele estava com caixa aí que possivelmente ele acabou dando aquela queimada, comprando aí imóveis ou outros tipos de negócio, certo? Tem as despesas aqui. Só lembrando que quando você estiver olhando o relatório gerencial, quando tiver entre parênteses aqui, ó, quer dizer que é um resultado negativo, ou seja, é uma despesa, certo? Fica mais bonito do que colocar um menos aqui ou meter um negócio vermelho, né? Aí tem todas as despesas financeiras, tem despesas imobiliárias, né, de manter os imóveis e despesas operacionais aí para manter o fundo rodando, como eu disse. Despesas aí bem altas até, se a gente for pensar, para o resultado que ele tem, mas no fim das contas, ele gera aí bastante valor para o seu cotista, certo? Ele vem falando aí da receita de locação, da onde está vindo o dinheiro. Ele fala aí de um pouco de vacância, que também gera um pouco de transtorno aí nos resultados do fundo. E a distribuição ele vem falando. E o que é interessante, né, ó, a gente vê que ele tá pagando 1,10, extraordinariamente pagou lá 1,50 em junho, mas ele tá dando uma queimadinha de caixa, olha só. Por mais que ele seja um fundo aí bem ok, é bom ficar de olho nisso, certo? Nada ainda para se preocupar muito, mas agora ele tá aí com caixa um pouquinho mais baixo. E ele vem trazendo mês a mês aqui como está o balanceamento aí de despesas e receita do fundo. A gente vê que em julho ele teve um ganho de capital muito bom. E aí em dezembro também a gente viu aquele resultado um pouquinho além do normal, né? Que acabou se refletindo aqui por causa aí do ganho de capital, que é quando ele vende um ativo com lucro. E esse fundo é interessante porque ele já tem uma história longa, né? Muito mais de 10 anos, e a gente vê aqui uma comparação do HGLG contra o IFIX contra o CDI. Ou seja, o que seria melhor? Você investir no IFIX, no geral, né? Talvez pegar ali um FOF mais sossegadão, meter no HGLG ou manter no CDI. O resultado final a gente vê aqui, ó. Essa linha amarelinha é o HGLG, né? A gente vê que no começo fica meio parecido, mas depois ele dá aquela esticada, vai bem. O rendimento aí do CDI é aquele mais estávelzão, foi bem. O IFIX ainda conseguiu ficar um pouquinho acima do CDI, certo? E aí tem os ganhos de capital que o HGLG faz também aí nessa tabela. E é isso aí, galera. A gente vê que o volume financeiro aí do HGLG vem subindo sempre, ou seja, cada vez mais gente entrando no mercado e cada vez mais cotistas. Em breve ele bate aí os seus 500 milhões. É muito bom. E as negociações aí fluindo sem muitos problemas. A composição do HGLG, né, a gente sabe que a maioria vai ser imóveis logísticos. E a gente vê que é realmente o bruto, ele tem um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em CRIs, L6 e renda fixa, né, que é aquele dinheiro que está aí dentro do fundo que ele tem que dar uma monetizada e também fazer render alguma coisinha. E ele vem falando aí de aquisições e coisas que estão rolando dentro do fundo. Olha só, ele teve 2 aquisições aí em menos de 6 meses e bastante aquisições aí no último ano. E isso aí gera também um custo aí para o fundo. Interessante que a maioria está aqui no sudeste, né, dos ativos que ele tem. Tem 6 lá em Santa Catarina, 2 ali em Minas e um outro ponto interessante, né, que ele tem algumas
coisas lá em Pernambuco, alguns ativos lá também. Então, bastante concentração no Sudeste aqui, principalmente na região aí da Grande São Paulo e o interior aí próximo à região metropolitana de São Paulo. Outra coisa que o HGLG tem trabalhado bem aí, tanto com as vendas quanto fazendo novas locações, a gente vê aqui, ó, vacância aí que há um ano atrás era de 20%, agora está na faixa de 9%, né? A gente vê que também a melhora na economia ajuda bastante o fundo a ficar numa situação melhor. E aqueles dividendos se tornarem cada vez mais possíveis, né, de serem mantidos sem maiores problemas. Outra coisa que a gente pode ver, ó, que metade dos contratos vão ser revistos esse ano, ou seja, muito possível que a gente tenha uma boa melhora aí nos dividendos com esses contratos sendo corrigidos aí, pelo menos em cima da inflação, o que gera um aumento de dividendo. E outra coisa importante, metade aí do portfólio vai ter vencimento de contrato acima de 2028, ou seja, nos próximos 4 anos aí basicamente sossego. E como são ótimos ativos, não tem muito o que se preocupar. Aí ele vem trazendo aqui os meses de reajuste, a maioria por IPCA. Então, né, em janeiro aí teve bastante, quem sabe a gente já sinta alguma coisa mais forte nos próximos meses. E exposição locatária está muito tranquila, a maior exposição é Volkswagen e Mercado Livre. Então, o restante bem diversificado, bastante contrato atípico, mas a maioria ainda são típicos. A classificação dos ativos aí bem boa, né? A maioria sendo AAA e o restante mesclado em A e B. Fundo aí de boas. Como eu disse, esse fundo ele acaba, ainda mais que ele não tem feito muitas emissões, né? Quem sabe ele mexa nesse gráfico aqui com uma nova emissão em breve. Porque eles estão realmente querendo dar fim na alavancagem, né? Que, como teve alguns problemas aí, a gente sabe, a questão da pandemia e tal, ele ficou um tempo sem poder fazer emissão e a alavancagem é uma forma de levantar um dinheiro para comprar novos imóveis e aproveitar as oportunidades. Mas eles não querem mais mexer com isso. A gente vê que ele tem um planejamento de abaixar bem até 2034 a alavancagem, que agora está na faixa de 12,2%. Então ele vai meter marcha aí e dar um fim nessa alavancagem, já tem um planejamento. Então a gente vê que eles não têm uma visão aí de alavancar o fundo no médio prazo. Certa amortização aí vai seguir aí firme e forte até 2034, a gente vai acompanhando. Certo? Ele vem trazendo quais são os CRIs e os valores, né? É coisa grande, ó, 40, 110 milhões. E aí, como ele tem essa taxa aqui IPCA+, né, a inflação ficando mais sossegada, é a melhor coisa possível aí para o fundo, certo? É como eu disse, dei uma entrada lá no relatório gerencial para vocês lerem especificamente coisas que estão acontecendo em ativos específicos. Aqui a gente vai passar uma geral. É como eu disse, tem todas as despesas do fundo, ele está fazendo obras, ele compra galpão, dá aquele retrofit, né, dá aquela garibada para o galpão ficar mais top. E tem muita obra rodando aí. E eles trazem tudo aí para o cotista ficar suave, de fato, tranquilão, quanto aos seus ativos do HGLG. Beleza, galera? Então, é basicamente isso aí. HGLG é um fundo suave, sossegado, que não dá dor de cabeça para os seus cotistas. Faz muito tempo que ele está aí na estrada, né? E mandando bem, Credit Suisse aí não faz cachorrada com os seus cotistas, pelo menos até agora. Agora a Pátria acabou adquirindo, mas a tendência é manter. Mas no geral, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço quem ficou até o final. Quem gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, que é muito importante a gente manter aí a regularidade e trazer as notícias e novidades aí dos fundos imobiliários para vocês, ok? Muito obrigado, vou nessa, fui!